Bom, pessoal, para quem a gente ainda não se cumprimentou, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre as leis naturais e a gente pode começar então com a leitura para que a gente possa conversar bastante, ter bastante tempo. Então, é a agenda cristã, né? Isso. Isso. Capítulo 1, imperativos cristãos. Ele diz assim: aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, É. semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Eu notei, eu nunca tinha lido um poeminha assim, né, em que tem um verbo e depois geralmente um gerúndio, né, servindos, né, ou um adjetivo. Eu achei muito interessante e na verdade são sugestões, né, do que a gente precisa, o que a gente pode fazer, né? E sempre no sentido da caridade, do altruísmo, né, de anular a nosso ego e olhar o outro, né, da melhor maneira possível, ajudar o outro. E então sempre tem assim ou outro que eu vi. E aí eu separei três que eu gostei, dentre todos esses, um que me chamou bastante, tem vários, mas assim, um que me chamou, eu separei três. O teme a ti mesmo, eu achei muito engraçado, né? Porque geralmente a gente teme algo exterior. E é aí que está fora da gente, mas aí ele coloca o quanto também a gente tem que temer a gente mesmo, os nossos pensamentos, as nossas, né? Então eu achei isso muito interessante, que, né, como ele se refere a esse tema. Recebe distribuindo, eu achei também bem interessante, porque assim, quando a gente recebe, fala, agora é meu, né? E ele diz, não, né? Distribui também, né? Uma parte daquilo você também pode, que tem a ver com o altruísmo, com a caridade. Eu achei bem interessante, e o caminha com todos. Quando ele coloca com todos, eu falei, nossa, geralmente eu pensava, caminha, você, né, tal, e ele põe assim, nessa parte, assim, coletiva, né, perante, né, é bem interessante, assim, ele traz muitos valores, né, muitas leis divinas aqui, e sempre com um coração, né, guiado pelo coração, um coração extremamente caridoso, né, bem interessante. E também tem uma outra que eu gostei, que é a última, perdoa sempre, né, então é de maneira instantânea, né, não guarda nada, nenhum ressentimento, assim, então ele traz isso, assim, de maneira, assim, instantânea para mim, sempre, né, não deixa nada te magoando. Eu gostei bastante, achei bem interessante. Os verbos não estão no imperativo, né? Mas acho que talvez a forma como ele foi construindo traz nessa situação, né? Mostra um pouco de sugestões, né? Imperativo cristãos, o tema, o título. Talvez são sugestões que traz muito ensinamento, né? Que a gente pode refletir. Bem legal, gostei. Bonitinho. Então, Kathleen, você falou uma coisa muito importante que começa sempre com o verbo. O verbo, para a gente, para a língua portuguesa, é sempre uma ação. Então, além de agir, como a gente deve agir, né? E a agenda cristã tem muito esse tipo de texto.
de como deve se nortear nossas ações, principalmente, e nossos pensamentos, porque não basta só agir, tem que saber agir. O evangelho é um convite para ação, sempre, né? Nunca ficar parado, porque a própria lei do trabalho, que é uma lei divina, convida a gente a sempre trabalhar. E trabalho aí tem uma conotação tanto interior como exterior. Mas como deve ser nossa ação? E essa parte da agenda cristã nos diz isso, como permear nossas ações, é uma reflexão. E como toda agenda, a gente deveria ler todos os dias, né? É um livrinho de cabeceira para a gente. Agora é a prece inicial, né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse texto? Só reforçando o que a Kathleen já exercitou, ela fez uma fala construindo o raciocínio dela, é muito legal, viu, Kathleen? E para cada pessoa chamou mais atenção algo, né? Então, para cada um de nós, destacou algumas frases. Isso que é interessante, né? Dependendo do momento que você está, sempre chama atenção algumas frases e outras não. Aí amanhã, quando a gente lê, vai chamar atenção outra coisa. Sim, Ninguém o tempo mais, todo, né? ninguém mais quer falar nada? Então, acho que a gente pode passar para a prece inicial, né? Tânia? Eu estava com problema no computador, gente, agora que acertei. Tá todo mundo me Que bom. ouvindo? Tá? Então, Tá todo mundo, né? Então, vamos fazer a prece de abertura. Eu vou pedir a todos para fechar os olhos, né? Se conectar com esse campo que a gente está entrando. E aí, né? Pensando sempre no melhor. Senhor Jesus, no instante dessa prece, lhe pedimos que haja paz, equilíbrio e harmonia entre nós. Que nossa reunião que se inicia nos traga novos conhecimentos e que, amparados pelos espíritos superiores, possamos aprender sobre a doutrina espírita e aplicar em nossas vidas, seja no ambiente doméstico, com os nossos familiares, seja no trabalho, seja na sociedade em geral. Gratidão, Jesus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos nesta jornada infinita de evolução espiritual. Que assim seja e que o estudo de hoje abra os nossos corações para a melhoria de todos nós. Que assim seja. que assim seja. Agora a Renata, né, que vai nos trazer o evangelho de hoje. Isso. Espero que não tenha ficado muito longo. Tentei resumir o resumo. O capítulo de hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Os itens são de 5 a 8. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Itens de 5 a 8. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Esses itens trazem mensagens do Espírito de Verdade, enviadas a Kardec em diferentes cidades, entre 1860 e 1863. Na primeira mensagem, das 4 assinadas pelo Espírito de Verdade, temos a instrução de que o Espiritismo veio para lembrar aos incrédulos de que, acima de tudo e de todos, reina a verdade imutável, que é Deus. O Espírito de Verdade nos diz: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Esse facho é o Espiritismo,
que veio quase 2000 anos depois de Jesus para ensinar todas as coisas e lembrar de tudo que o Mestre nos disse. Portanto, a doutrina espírita torna os ensinamentos de Jesus mais claros e mais fáceis de serem compreendidos pela razão. Nos adverte o Espírito de verdade que somente a inteligência não é suficiente para levar o homem ao seu sublime destino, que é a perfeição e a felicidade. Assim, é necessário também o desenvolvimento da sensibilidade aos valores espirituais, que levam o homem a ser moral em relação a Deus, a si próprio e aos outros. Hoje, apesar do grande avanço da ciência e da tecnologia, que são frutos da inteligência humana, o homem continua com seus problemas existenciais, dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade e pelo poder, comprovando que falta algo além da inteligência para que o homem respeite e ame ao próximo. O que falta é exatamente o desenvolvimento do nosso lado moral, porque somente o amor nos mostrará como fazer o bom uso da nossa inteligência, de forma a não causar outros males e visando sempre o bem de todos. Por isso, o Espírito de verdade nos fala: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Na segunda mensagem, o Espírito de verdade nos diz para elevarmos a nossa resignação ao nível de nossas provas. E o que significa isso? Lembremos que resignação quer dizer dar um novo significado ao que se vive. Então, nós podemos sempre, diante de um infortúnio, dar um novo significado ao acontecimento, ter um novo olhar, um novo ponto de vista, um verdadeiro entendimento daquilo que está nos acontecendo. E é isso que Jesus nos ensinou. A doutrina espírita, portanto, nos relembra esse ensinamento de Jesus, nos mostrando que a resignação é uma atitude ativa e dinâmica, no sentido de procurar a melhoria em tudo e não a acomodação diante de uma situação. Todos os obstáculos que a vida na Terra proporciona são para serem superados por meio da inteligência e da razão, mas sempre guiado pelas leis divinas e com confiança em Deus, acima de tudo. Na terceira mensagem, o Espírito de verdade começa dizendo: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, que vós que sofrereis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Por meio do Espiritismo, escutai-o. Sabemos que o grande médico das almas é Jesus, e o remédio que ele nos trouxe são as leis morais, as únicas que curam todas as enfermidades da alma. Enquanto a humanidade não perceber que todas as infelicidades humanas são resultados da própria inferioridade moral dos seus habitantes, na valorização do orgulho, da vaidade e dos seus derivados, o homem buscará em vão ser feliz. Quem aceita o remédio dado por Jesus e o toma no esforço de melhorar-se, perceberá as virtudes crescendo lentamente dentro de si, assim como verá suas imperfeições morais irem diminuindo. No entanto, muitos de nós ainda vivem na ilusão da felicidade,
dos prazeres e valores na terra, esquecidos de que o espírito tem necessidades que não são as mesmas do corpo físico. O homem precisa sim de um corpo satisfeito em suas necessidades básicas, para que o espírito possa, mais livremente, cuidar das suas próprias carências. Mas na busca desses valores e prazeres materiais, o homem se afunda na animalidade, desrespeitando a si próprio e provocando em sua essência espiritual doenças que somente a vivência do amor, tal qual Jesus nos ensinou, pode nos curar. E é por isso, e para libertar a humanidade terrena das suas doenças espirituais, que Jesus, o médico das almas, veio conviver conosco e nos ensinar a amar. Por fim, o Espírito de Verdade nos fala de duas virtudes, o devotamento e a abnegação. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os seus sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Mas é no exercício dos deveres morais que o devotamento e a abnegação exigem a disciplina e a perseverança para que possamos desenvolver outras qualificações nobres, que nos ajudarão a agir da mesma forma com qualquer pessoa e em qualquer situação, exercitando assim o amar ao próximo como a nós mesmos. E assim poderemos sentir o que nos diz o Espírito de Verdade, o sentimento do dever cumprido, vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é. Muito bom, Renata. Realmente é bem extenso, né? Eu tentei fazer um resumo do resumo, mas mesmo assim não consegui dizer mais que isso. Mas está muito bom. Você levantou temas que, por si só, compreenderiam uma discussão enorme. Quando você fala de ressignificar, a dor, principalmente a dor, que para a gente hoje, da doutrina espírita, compreende sobre a dor. Jesus nos trouxe uma ressignificação e outros conceitos que ele ressignificou. E outra coisa também, o que seria essa resignação? É aceitar tudo calado? Como que a gente compreenderia o que para a gente agora confundi, se resignar. Então, são temas assim que a gente podia estender e muito. Será que resignação é como a história mostrou muitas vezes, que aquela família que era rei, é porque ele era escolhido por Deus e todo mundo tinha que aceitar? É isso que significa? Ou a compreensão que muitas coisas que acontecem conosco pela bondade divina, ao invés de ser para o nosso mal, é para o nosso aprendizado. Então, são assim conceitos muito abrangentes que a gente podia ficar aqui conversando muito sobre eles. E outra coisa também que você tocou, que é muito importante, sobre a instrução. Dizem que nós somos um pássaro com duas asas, e que às vezes a gente, com a parte moral e a parte intelectual, mas ainda para nós é mais fácil nós nos desenvolvermos no intelectual, né?
é mais fácil do que nos desenvolvermos na parte moral. Mas a parte intelectual, para quem a utiliza como ferramenta, ela alavanca a parte moral. Por exemplo, a gente pode saber tudo de evangelho, mas a nossa moral, ainda como todos os aprendizes, a gente não consegue exercitar tudo. Mas de tanta gente estudar, vai acendendo alertas na nossa vida. Então, isso é o intelectual já agindo sobre o moral. E cabe a nós esse equilíbrio de transformar o nosso conhecimento em elevação moral para todos. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o Evangelho da Renata? Bom, eu posso dar parabéns para a Renata. É. Ela gastou 8 minutos fazendo a apresentação do Evangelho de 3 mensagens, que tem muita coisa. A Glaucia já acabou explicando, né? Obrigada. Muito bom, viu, Renata? Obrigada. Eu cronometrei aqui, treinei o dia inteiro. Eu achei. Também não precisa ser assim tão radical, é só para que a gente, agora, a partir do 2º ano, a casa, ela tem uma estrutura do evangelho. Lembra que eu falei que eu iria conversar sobre isso? O que os expositores do evangelho da casa? Agora que vocês já estão no 2º ano, é legal esse treinamento, né? O que a gente tem como, e depois no final do ano vocês vão ter também outras informações, porque tem uma parte só do expositor do Evangelho. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que a gente pega o texto proposto pela casa, para a gente apresentar o Evangelho, e a gente faz uma reflexão sobre aquilo, texto. A gente aponta as partes principais, pode até ser citadas, porque tem algumas frases que não tem como a gente deixar de citar, dependendo o tema proposto, e a gente faz uma reflexão sobre o tema. A gente não lê o texto inteiro, a gente procura aprofundar de uma forma que toque as pessoas que estão ouvindo. Mas a casa, diferente do que a gente tem aqui em aula, ela tem um embasamento extremamente consolador. Por quê? Às vezes, a pessoa que chega à casa para ouvir o evangelho, ela está passando por um momento de grande sofrimento. Então, não cabe a nós, através do evangelho, suscitar dúvidas, que deixa ela ainda mais, a pessoa ainda mais fragilizada. Então, a gente procura sempre dar um viés consolador que abrace a pessoa. E ela pode estar chegando no centro também sem o mínimo conhecimento da doutrina espírita. Então, trazer a palavra de Jesus de forma que a console, abrace, dê uma perspectiva esperançosa. Na aula, a gente pode trazer todas essas questões que são também para a gente discutir. Então, ela pode ter esse viés de discussão, de entendimento, de dúvida, porque aqui nós somos um grupo de estudo. Então, é isso. É importante que a gente sempre traga uma reflexão que toque o nosso coração, que faça um contraponto com a vida que a gente está vivendo. E o Evangelho é sempre um livro muito importante, que é a mesma coisa que a Renata leu hoje, amanhã ela pode ler e ter uma outra perspectiva, né? Porque a gente amadurece, a gente também passa por experiências na vida que dão uma outra compreensão. Por isso que há 2020 anos e 21 anos que a gente está estudando, e cada dia a gente tem uma perspectiva nova, de acordo com o amadurecimento de cada um. Verdade. Tá bom, pessoal? Ô, Gláucia. Oi.
Só uma observação, excelente explicação, Renata, tá? Obrigada. A semana que vem vai ter que alterar, então, porque a leitura de hoje era 3 e 4. Deixa eu ver na minha... Sério, Plínio? Não, mas valeu, porque você já Eu fez. também preparei a 3 e 4. Eu falei, achei que o programa não 3 e 4. E a semana que vem, vocês estão vendo? Aqui que eu Sim, coloquei na tela? Sim. E a sim. semana que vem, de 5 a 8. Então, fui eu que troquei. Você fez de 3 a 8? Eu fiz Não, de de 5 a Não, 8. 5 a 8. Fiz Então, de 5 a 8. é sempre essa forma de organização, sempre acontece isso no início. Por quê? A pessoa lê a linha de baixo. Isso. E é sempre a linha de cima, porque é a ordem, olha, leitura inicial, capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3 e 4, e embaixo, lei divina ou natural, definição e caracteres. Entenderam? E eu peguei um de cada e fiz essa... Você pegou primeiro o nome da aula e embaixo Isso, o que... é. Sim, todo Desculpa. ano fica sossegada que isso é a coisa mais normal do mundo. Ai, ai, ai. Não tem problema nenhum. É só Então, alterar. a próxima aula, quem for fazer o evangelho, fará de 3 e 4. Tá bom, gente? A Tânia fez qual? A De Renata, 5 a 8. Não, mas a Tânia falou que tinha preparado, é isso? É que eu estudei antes, porque eu falei, eu vou ler o Evangelho, eu tive um tempinho no final de semana, e aí eu dei uma estudadinha, assim, eu falei, eu vou ler qual é o tema, mas eu não fiz um preparo, eu fiz só uma leitura. E aí, quando você começou a falar o Evangelho, eu falei, nossa, eu acho que a minha versão aqui deve estar errada, né? Mas não tem problema nenhum, né? Porque o que a gente aprendeu hoje um pouco mais, aí na semana que vem inverte. Todo ano acontece isso. Pode ficar despreocupada, Renata. Agora vocês entenderam a leitura como que é feita? Foi 10 de qualquer forma, então. Tá então, é isso aí. Valeu. Então, gente, vamos à nossa aula. Todo mundo está vendo o slide? Sim. Como já foi conversado, vocês podem parar a qualquer momento. Aqui a gente está para aprender um com os outros e é muito importante a participação de vocês. Eu quero aprender muito também, porque a lei divina ou natural, a gente não é o estudo para um ano, é estudo para diversas vidas. Então, quanto mais vocês trouxerem subsídios, mais rico será nosso estudo, tá? Então, podem falar à vontade. O que é uma lei, primeiro? Alguém pode falar o que é uma lei? É uma norma, não é? Uma norma, uma regra, que pode servir para um grupo, ou pode servir para toda a sociedade, ou para a humanidade, né? E uma lei natural? O que vocês acham que é uma lei natural? Uma regra divina, né? Sim. Que faz parte de tudo, né? Porque ela é natural. Né? E a gente vai ver também o que é uma lei natural segundo o Espiritismo. E que parte dessa lei cabe à ciência, que o Laudinei gosta muito de ciência, né, Laudinei? Então, essa parte também a gente vai ver. Que parte cabe ao Espiritismo? Onde está escrita a lei divina natural? Alguém poderia responder a última? Onde está escrito?
não vou responder, mas assim, uma ideia, se é uma lei natural, ela está na vida, ela está na natureza, ela permeia por tudo. É o Paulo que falou? Foi eu. Ah, tá. Gente, se ela permeia, segundo o que ele falou, ela permeia em tudo. Ela está em você? Está. Principalmente dentro da gente, né? Isso. E aonde que está essa lei natural na gente? Nossa consciência. Na nossa consciência. Isso é muito importante a gente deixar bem claro. Por quê? Porque essa conceito de punição divina, que às vezes é muito enraizado dentro de nós, quando às vezes nos acontece algo, ou na nossa concepção de erro, de acerto, a gente pensa numa punição divina. A mãe falava, olha, Deus está vendo, né? Então, para a gente ter cuidado com as nossas ações. Mas essas leis divinas estão na nossa consciência. Quando agimos de forma dissonante a essa lei, o que acontece? A nossa própria consciência nos cobra, de uma forma ou de outra. Então, a punição divina, na verdade, não existe. Nós é que nos deparamos com os nossos equívocos e nós é que muitas vezes erradamente nós nos punimos. Por que erradamente? Porque gera culpa. E essa culpa é algo que nos faz sofrer muito. Ela é sinônimo de desamor conosco mesmo. Porque quando nós nos vemos de forma que infringimos essa lei e causamos mal a nós mesmos e aos outros, qual seria a atitude mais correta? Ao invés de sentirmos uma culpa que nos paralisa, o ideal é que trabalhemos para que reverta esse quadro, que a gente consiga reparar os nossos equívocos e não nos sentir culpados, paralisados, vitimizados. Deu para entender, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Não, entendi. Então, o que é uma lei? Oi. Desculpa, eu ia falar que eu gostei dessa colocação, de que, de repente, não nos faz bem ficar remoendo a culpa, mas sim transformar isso numa atitude para compensar esses erros, né? E o que a gente acaba errando, né? Entender, assumir e trabalhar para reverter isso de forma boa. Exatamente. E sempre ter também dentro de nós que nós somos aprendizes. Então, muitas vezes a gente vai se equivocar. Não é que a gente tem que se autodesculpar e pronto. Não, a gente tem que reparar. E como todo aprendiz, nossos tropeços e nossos entendimentos, às vezes, vão acontecer muito. E como a gente fala tanto em perdão, também existe o auto-perdão. Né? A gente precisa sempre ter essa noção, que às vezes o perdão a gente discute tanto como em relação ao outro, mas a gente tem que entender que também é em relação a nós mesmos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Cláudia. Eu ia comentar sobre a questão do auto-perdão com a reparação, né? Eu acho que assim, eu acho que deve caminhar junto isso, né? Eu posso tentar me perdoar, mas também ter ação e atitude, de repente, para uma reparação do que eu acabei fazendo.
Isso. Quem mais queria falar? Que não apareceu aqui na minha tela? Teve mais uma pessoa que falou. Acho que é a Kathleen. Kathleen. E daí ela precisa, além de estar... Então, eu estava pensando... Eu não estou te ouvindo. Será que sou eu? Não. É um probleminha de internet, acontece. Ah, eu acho que foi com a Kathleen. Bom, eu vou seguir assim que ela conseguir falar, você pode me interromper, viu, Kathleen? Que não está dando para te escutar. Bom, então, é uma lei, é uma norma, um preceito, uma regra, uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Na sociedade, é um conjunto ditados pelo poder público, constituindo e torna obrigatório manter numa comunidade a ordem e o desenvolvimento, né? Isso eu acho que não tem muita dúvida, porque é o que a gente vive, né? Existem leis para tudo. É o nosso Código Civil. Só que aqui é um outro conceito de lei. Depende da regra ou da necessidade. Em se tratando de regras, diz respeito à lei humana, limitada e sujeita a sanções de diversas matizes. Isso significa o quê? Para cada período da nossa história, nós tivemos leis. E essas leis acompanham o desenvolvimento humano, mas ainda são muito imperfeitas, porque ela é elaborada por pessoas ainda imperfeitas. Em se tratando da necessidade, refere-se à lei natural, ou seja, o que não suporta exceção, sendo uma lei que deriva da natureza. Eu tenho que passar o quadradinho de um lado para o outro. Deriva da natureza das coisas. Por exemplo, uma temperatura. Então, é uma lei natural que não suporta exceção, né? Agora, veja que a diferença entre leis humanas e leis civis e leis divinas, leis da natureza. As leis humanas, elas são variáveis, são uma exigência da civilização. Quer dizer, ela tem um contexto histórico. Elas regulam as relações sociais, os interesses das famílias. A gente pode falar também do trabalho, das leis trabalhistas e muitas outras, as leis penais. Mas elas estão em constante mutação, porque elas são feitas por nós, pelos homens. Já as leis da natureza, elas são invariáveis, são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. Então, elas são a lei da matéria e a lei divina moral. Qual que é a diferença aí? Uma é feita por homens imperfeitos e a outra é feita por Deus. Portanto, elas são leis perfeitas. E Deus, ele não está só presente no planeta Terra. Nós já aprendemos através da doutrina que existem milhões de moradas na casa de nosso Pai. E essas leis, elas são para todos os universos, todos os planetas. Elas, claro, têm adaptações, dependendo do nível do planeta que a gente vai ver, mas elas são invariáveis. A gente podia chamar essas leis da natureza, o próprio livro dos Espíritos fala que a gente tem um grande problema de vocabulário. Nosso vocabulário é ainda muito limitado. A gente poderia também chamar, ao invés de leis da natureza, de conjuntos da harmonia divina? Podia, porque essas leis, elas tornam todo o nosso universo em plena harmonia. E quando a gente vai contra
essas leis, a gente quebra essa harmonia divina, essa harmonia em nós mesmos também, na nossa consciência, e ela traz uma reação a essa quebra de harmonia. Então, eu acho até mais fácil você compreender essas leis quando você imagina assim, seu corpo está todo harmônico, você acorda de manhã, está tudo funcionando bem, aí você resolve comer algo que você sabe que te faz mal, mas o instinto, aquela coisa do paladar é tão grande em você que você vai lá e come. Aí o seu corpo já quebra aquela harmonia. E o que gera? Gera dor, gera uma dor de estômago, gera uma dor de barriga, gera uma dor de cabeça. Então, está dando para entender? Vocês estão conseguindo? Está dando para entender esse conceito de leis humanas e leis divinas? Cláudia. Oi. Eu fico pensando assim, a lei humana, ela está mais vinculada à consciência mental, né? Então, eu preciso dizer para a pessoa, né, olha, não faça isso, mesmo que ela tenha uma predisposição, uma vulnerabilidade, enfim. Mas a lei divina, eu acho que ela está no coração. Ninguém precisa dizer nada, eu sinto que não devo fazer, e para isso, para mim, é uma verdade muito forte. Então, não precisa nem dizer, entendeu? Então, assim, eu acho que uma está na mente humana, né, nas pessoas, né, no eu, no ego, e a outra está mais vinculada ao coração. Sim, por exemplo, quando você fala coração, você fala sentimento. Mas por que você sente? Porque ela está na sua consciência, faz parte integrante do seu ser. Deu para entender? Deu para entender, Kathleen? Sim. É que às vezes, para mim, às vezes não há assim como que eu posso dizer? O que está no meu coração, quando eu consigo entender, não tem como descrever. Às vezes não tenho nem muita consciência do que é. Eu apenas sinto. Sim. Mas eu não sei dizer o que é mentalmente, propor uma linguagem para aquilo, entende? Porque é algo forte, né? Algo do coração. Então, assim, o coração é algo da divino. Para mim, o coração é o divino. É onde Deus está. Sim. É o encontro com Deus, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é para a gente refletir bastante sobre isso. Se está na nossa consciência, e como a Kathleen falou, ela sente, por que é tão difícil para a gente obedecer às leis divinas? Porque tem outras coisas variáveis. Tem outras coisas, porque a gente ainda não tem uma consciência plena e acho que para poder usar isso ainda não é mais forte do que nossas tendências, do que nossas ainda evolução espiritual morais, né? Oi? Viu, Viviane? Eu acho que é porque a gente não está num nível, né, evolutivo sob o ponto de vista espiritual para aplicar. Moral, né? Moral. Então, não é tão fácil, né? A gente sabe que não pode, mas não consegue fazer direito. A gente vive dual, né? Aqui é a dualidade, é o bem e o mal, é o certo, o errado. Quando a gente transcende isso, que não é tão simples, aí a gente obedece, né, a lei, eu acho. Porque daí eu vou pensar eu e o outro como uma única pessoa. E aí não é nem obedecer, né?
eu acho que você simplesmente começa a viver segundo aquela lei, segundo aquela orientação. Então, por exemplo, se eu já venci a questão de roubar, eu vou viver e não vou mais roubar as pessoas, mas eu vou viver isso naturalmente. Não vai ser uma dificuldade para mim ficar vendo uma coisa fácil que tem ali, que eu poderia pegar e não ia causar nenhum problema para mim, só que eu já não pego mais, porque isso já não faz parte. Eu nem olho a possibilidade daquilo, porque isso já não faz mais parte da minha necessidade. Eu acho que é assim que a gente vai evoluindo moralmente, né? Então, eu vou dar uma explicação para vocês que gostam de estudar, da Joana de Ângeles. Ela fala que nós temos nosso self, toda a nossa consciência. E sobre esse self, nós temos o nosso ego, que é todo o nosso egoísmo, toda a nossa vaidade, toda a nossa... que abafam esse nosso self, que é a nossa consciência divina. Então, o que acontece? Cabe a nós equilibrar o self com o ego. Só que para muitos de nós, vai que tem algum missionário aí, o ego fala mais alto. Então, é o nosso, todas aquelas vaidades, aquele nosso instinto ainda muito presente em nós. Quando o Evangelho nos diz que o egoísmo é a chaga da humanidade, é por causa disso, porque ele está no ego completo, sabe? E cabe a nós equilibrar essa parcela divina com o nosso ego, que também é a nossa identidade. Então, para que a gente faça esse equilíbrio e seja cumpridores das leis divinas, a gente tem que desenvolver as virtudes. Como, por exemplo, a gente, quando tem a lei da liberdade, qual é a virtude atrelada a ela que faz com que a gente cumpra melhor a lei da liberdade? Que é a responsabilidade. Você imagine a liberdade dada a alguém que não tem a responsabilidade. Então, o desenvolvimento das virtudes fará com que a gente acesse mais essa parcela divina que tem em nós, que é onde estão escritas as leis divinas. É a nossa consciência divina. Já as leis humanas, elas regulam as leis sociais, mas vai chegar uma época da nossa vida que a gente, será que vai precisar das leis civis? Por exemplo, a gente precisa realmente de uma lei de trânsito, uma multa, falando que a gente não pode andar em alta velocidade numa estrada? Será que isso não é tão óbvio para a gente? Será que a gente ainda precisa disso para ter uma atitude responsável no trânsito? Então, é muito interessante a gente ter essa reflexão de leis humanas e das leis divinas. Eu acredito que, conforme a gente vai evoluindo, a gente não vai precisar mais, essas relações sociais vão ser todas baseadas no amor ao próximo, no amor a nós mesmos. A gente não fará mais mal a ninguém. É um caminho muito longo, né? A gente ainda não consegue nem cumprir, muitas vezes, essas leis civis. Porque, se a gente for pensar bem, será que somos cumpridores de todas as leis civis? Né? E tem algumas leis civis que ainda contrariam as leis naturais, né? Com certeza. Em relação a ser permitido matar em determinadas situações, ou punições que são mais cruéis, então ainda tem muito que evoluir, né? Muito. Até a lei civil contraria a lei natural, né? A lei moral. Isso, com certeza. Quem gosta de filosofia
pode ler Michel Foucault, Vigiar e Punir. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas no fundo tem. O que a gente faz com aqueles que a gente... como que a punição aos que são contra as leis civis, por exemplo, os que roubam. Então, eu falo que esse ano é um ano, o segundo ano, eu tenho um carinho especial, porque ele é muito transformador na vida de todos, que se dispuserem a abrir realmente as suas reflexões. Senão vai passar a um conjunto de informações. Mas se você começar a refletir, vai gerar em você, assim, muitas questões. E é assim que a gente cresce, né? Com questões, elaborando novas reflexões. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A gente também tem algumas leis que a gente está vendo, assim, a evolução, né? Por exemplo, na minha infância, não se falava em reciclagem, mas eu não me lembro de falar, mas hoje isso é muito forte, né? Assim, o quanto é importante reciclar, essa parte ambiental, né? Então, assim, isso trouxe muitas coisas, eu vejo que isso é muito recente. A parte também da diversidade, né? Se a pessoa prefere se denominar hétero, homo, né? Dessas diferentes. Então, assim, isso tudo é muito novo, né, para nós, que é algo interessante, né, da gente respeitar a pessoa como ela quer ser, né, e também o meio ambiente, né, então, a floresta. É uma nova consciência, né? Hoje preconceito é um crime, hoje nós temos leis de proteção animal, que antes era coisa... A gente ouve nossos avós falarem, eu que sou mais velha, assim, sacrificar animal era uma coisa assim que não dava não afetava tanto a consciência. Hoje a gente vê como é um absurdo, como precisa de uma lei que regule o maltrato animal. Então, você vê que está sendo formada uma nova consciência. E é muito bom isso, a gente tem avançado bastante. O idoso também, né? Fazendo um comparativo também com relação às leis, né? Vocês falando agora, a gente começa a perceber algumas diferenças, né? Algumas características, por exemplo, as leis humanas, ela é relativa, né? Diferente da lei natural, que é absoluta. Sim. Ela é imutável, né? Uma aceita MP, a outra não, né? Digamos assim. E porque eu digo que é relativa, né? Na 2000 anos antes de Cristo, dizia-se que quem roubasse tinha que ser punido cortando a mão, como nós já conversamos aqui, né? Quem não tinha nenhum pecado, quem traísse era apedrejado, entre outras. Aí depois o cristianismo já veio retificar isso daí, dizendo que quem não tem nenhum pecado atira a primeira pedra, né? Vê como que a lei é relativa? E, por um exemplo, que nem a Kathleen falou, daqui a um tempo pode ser que a gente chegue num grau evolutivo de não precisar de proteína, e seja um absurdo sacrificar animal em rituais, quanto mais para sobrevivência da matéria. Então, são algumas diferenças que é importante frisar também entre as duas leis, que a gente, às vezes, não percebe, né? Com certeza. E a gente percebe também, se a gente for ver a história, quanto nós já avançamos em relação a isso, né? E quanto ainda temos que avançar para sermos seres conscientes. E o interessante é que o marco tem uma frequência, né, de aproximadamente 2000 anos. De Moisés a Cristo e de Cristo ao Consolador, né, que a gente acredita que é o Espiritismo. Então. Agora aqui, ó, os 10 mandamentos. Pode oferecer uma clara distinção entre lei divina e a lei humana. Moisés foi um grande médium que recebera dos espíritos superiores a tábua dos 10 mandamentos, consubstanciando os ensinamentos da lei divina. De outro modo, como tinha que manter a disciplina de seu povo, já que eles estavam em viagem, caravana, ainda muito primitivo, valeu-se das leis humanas criadas por ele mesmo, emprestando-lhe um caráter divino. Então, se a gente for ver as leis mosaicas, elas têm muito ainda de lei humana,
porque ela era de organização social. Precisava falar que não pode matar, não pode cobiçar a mulher do outro. Por quê? Em viagem caravanas, eles precisavam regulamentar aquela ordem social, senão virava uma baderna. Só que ele deu esse caráter divino para que as pessoas começassem a cumprir essa lei. E a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, como o Laudinei falou, é que se você fizesse uma, o outro ia revidar da mesma forma. Então, muitas vezes, o humano pode passar para o divino também. Alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Bom, aqui a gente vai ver, como eu não gosto de falar sozinho e ver vocês, eu deixo os quadrados de você, mas eu tenho que ficar mudando para poder ler. Então, lei divina... Não, eu voltei. Ou lei natural. O que é uma lei natural? Refere-se tanto à lei da física quanto à lei moral. Então, quando vocês ouvirem falar lei natural, ela é a somatória das leis físicas com as leis morais. Deu para entender? Então, quando perguntar qual que é a diferença de uma lei natural por uma lei moral? É porque a lei moral faz parte da lei natural. Então, ela regula todos os acontecimentos no universo, que é a lei natural. São as leis eternas, imutáveis, não estão sujeitas ao tempo, nem à circunstância, embora tenha em si o elemento do progresso. Todos nós intuímos mais ou menos claramente um tipo ideal de homem perfeito que encara-se num grau esplêndido todas... Ixi, alguém pode ler? Aqui, ó. Todas as virtudes sem jaça de defeito. Uma dessas instituições é fazer o bem e evitar o mal. Deu para entender, pessoal, a diferença de lei moral e lei natural? Tá todo mundo aí? Sim. Sim, Sim, sim. Sim, sim. Então, tá bom. O que é uma lei natural? É a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. Ele é infeliz somente quando se afasta dela. Tá, Livro dos Espíritos, capítulo 1, lei divina ou natural. A lei de Deus é eterna e imutável como Deus. É a pergunta 615 do Livro dos Espíritos. O que é uma lei natural segundo o Espiritismo? A lei natural é a lei de Deus, por isso se diz natural ou divina, uma vez que Deus é o criador de todas as coisas. Nela há o aspecto físico, que são as leis físicas, e o aspecto moral também. Que parte cabe à ciência e que parte cabe ao espiritismo? Cabe à ciência, com seu método teórico experimental, identificar e descobrir as leis da matéria. Para isso, desenvolver o método científico, em que hipóteses são levantadas e testadas empiricamente. Cabe ao espiritismo desvendar as leis morais que representam a conduta do homem frente a ele mesmo, ao próximo e ao mundo em que está inserido. Então, pessoal, a gente não pode esquecer que o espiritismo se baseia em 3 vertentes que se interrelacionam, que é a parte filosófica, a parte científica e a parte também de religiosidade, que vem através do Evangelho. Então, as leis morais também têm esse trinômio que a gente diz. Todas, a gente vai ver como elas se interrelacionam.
Então, leis morais e leis naturais são as mesmas coisas? A gente já viu que não, as leis morais são parte da lei natural. A lei natural é divina, é dividida em lei física e lei moral. O sábio estuda a lei da matéria, o homem do bem estuda as leis morais e as segue, sem cessar, na sua caminhada rumo à imortalidade. Sendo que a moral é a regra da boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. É fácil a gente distinguir entre bem e o mal? Não. O que vocês acham? O tempo a gente vai aprendendo mais, né? Vai ficando mais fácil. Sim. Então, não é fácil, né, pessoal? Às vezes a gente pensa que está fazendo bem, mas a gente não está fazendo bem. Mas isso é cenas do próximo capítulo, é a aula seguinte, então não posso falar aqui sobre isso. Quais são as leis morais e qual é a mais importante por quê? Quais são as leis morais? Vocês lembram? Praticamente os mandamentos, né? Alguém quer citar? Eu acho que a mais importante não é amar ao próximo como a si mesmo? Uma amar lei? a Deus de todas as coisas. A primeira é amar a Deus, né? E depois qual amar é ao o nome dessa lei que você está falando? Não sei. Amor, justiça e caridade. É a mais importante. Por que ela é a mais importante, pessoal? Todas as outras se derivam dessas 3 situações, né? Exatamente. Então, quais são as leis morais? Vamos ver. Existem outras além dessas daqui? É claro que sim. Mas, para a gente, lembre-se que o livro dos Espíritos, ele tem uma preocupação conosco, com a nossa evolução de entendimento, e eles são didáticos. Tanto é que eles chamam de lei para que a gente compreenda melhor o que é, porque a gente já tem essa noção do que é uma lei. Mas, com certeza, existem derivações de cada uma delas. Lei do progresso. Oi. O que vocês entendem como justiça? Então, você é muito apressadinha. Essa é uma aula de amor, justiça e caridade. Daí a gente vai ver direitinho, porque se a gente for discutir agora todas, elas são extremamente, complicadas, não é complicadas, profundas. Então, a gente vai entender o que é essa justiça divina. Tem muita coisa que eu já podia te falar, dado cada um segundo suas obras, ação e reação, a justiça de que a gente sempre pode começar um novo caminho. Isso é uma justiça, não é? Todos são iguais perante a Deus. Quando a gente se acha que é mais merecedor, não. É uma justiça divina. Deu para entender, Kathleen? Sim, sim. Então, a gente vai ter a lei do progresso. Nós vamos discutir muito uma coisa que não é acabada. Quando o progresso atinge, é importante progredir, mas quando a gente atinge, falando que a Kathleen falou da natureza, como que a gente consegue organizar isso? O progresso material versus a natureza, o que a gente tem passado hoje na questão ecológica. Igualdade. Liberdade, adoração, sociedade, trabalho, reprodução, amor, justiça e caridade, destruição, conservação. Lei da destruição. Alguém tem uma ideia do que é essa lei da destruição? Por que existem catástrofes naturais? Por exemplo, tsunami.
Alguém já leu o Transição Planetária do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda? Ele vai trabalhar muito nessa lei da destruição, porque ele fala sobre o tsunami. Por que que aconteceu, quais as causas, por que que isso teve que acontecer naquele lugar, com aquelas pessoas afetadas. Então, é uma coisa que às vezes a gente é difícil de compreender, e para quem quiser compreender mais a fundo, eu indico a leitura desse livro, tá? A lei da justiça, amor e caridade é a mais importante, porque resume todas as demais leis e possibilita ao homem avançar mais rapidamente na vida espiritual. Aqui também a gente pode colocar a lei da gravidade, lei da ação e reação, lei da reencarnação, lei do amor, entre outras, né? Alguém gostaria alguma dúvida sobre as leis? Todas essas são leis morais, não leis divinas, é isso? Ou não, lei moral é lei divina. Ah, tá, são leis divinas. São. Ah, tá, entendi, obrigada. É que a lei moral e lei física compreende as leis divinas ou naturais, entendeu? Então, essas são as leis morais, portanto, leis divinas. Deu para entender? Sim, sim, deu, agora eu entendi. A de reprodução é mais vinculada, Glaucia, de cocriação? Vinculada também. Tem. A gente vai ver reprodução, a gente pode falar de aborto, a gente pode falar de por que é tão importante, quais os mecanismos que regulam essa reprodução, o que é para a gente é certo, o que é errado hoje em dia na nossa mente, porque a gente também tem mudado muito nessa questão da lei da reprodução. Então, a gente vai ver o que o Livro dos Espíritos nos traz, o que a gente pensa sobre isso, qual a nossa reflexão, o que mudou para a gente estudando todas essas leis, o que a gente pensava que conseguiu mudar. Oi, que boneco! Oi! Isso, desde novo já veio no Leis Morais. Onde está escrito aqui a lei divina ou lei natural? Está escrito na nossa consciência. Consultemos mais constantemente a fim de evitarmos levar para outra vida o que deve ser resolvida nesta. Estando escrita na consciência do ser humano, todas as compreendem bem? A gente já viu que não, né? Por exemplo, ao longo desse ano que a gente vai ver as leis morais, a gente vai perceber que nós temos temos dificuldades em todas, mas em alguma ou outra. Então, fazendo essa reflexão, a gente vai poder conhecer muito a nós mesmos, né? Porque a gente vai perceber todas as nossas dificuldades e também tudo que nós já avançamos. Por que não, né? A gente já desenvolveu virtudes. A gente não pode desanimar também. A gente já está caminhando. Então, vai ser, se o Livro dos Espíritos é bem claro, conhece-te a ti mesmo como forma de evolução, e a gente vai ter uma aula só sobre isso, conhece-te a ti mesmo, o que significa isso? Nós, esse ano, nós vamos ter, assim, uma parcela muito importante no conhecimento de nós mesmos. Alguém gostaria de falar alguma coisa?
Então, é a lei de Deus tendo como princípio imanente e transcendente do universo. Vamos pensar o que é imanente e transcendente. Causa e meta, princípio e finalidade. É lei também dita natural, porque é tudo em Deus. Estando em tudo em Deus, a natureza está prenhe de Deus. Isso significa que tudo está cheio de Deus, completo de Deus, que está presente na energia que se transforma em matéria, tanto quanto no espírito que se transforma em consciência, porque nada existe sem ser em Deus. Conseguiram entender? Lembra do fluido cósmico universal, que nós somos como peixes em um aquário, todo preenchido de Deus? E também somos nós preenchidos de Deus. Então, quando alguém faz mal a outra pessoa, mesmo inconscientemente, ou alguém menospreza alguém, a gente tem que ter sempre em mente que a outra pessoa também está preenchido de Deus. Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. É a questão primeira do Livro dos Espíritos. Sua essência é de natureza espiritual, conforme a resposta dos espíritos superiores, a questão 1 do Livro dos Espíritos. Para melhor compreendê-lo, o tornando mais acessível à nossa compreensão limitada, na questão de número 13, está os atributos de Deus. Porque a gente tem uma enorme dificuldade ainda, segundo o Haroldo Dutra, nós não temos uma mente ainda, condições mentais de compreender Deus. Mas a gente pode compreender através dos seus atributos, nem que seja ainda um pouquinho. Ele é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, por fim, é soberanamente bom e justo. Segundo o Espiritismo, Deus é distinto de sua criação, como esclarecido na questão 77. Repelindo por este motivo a doutrina panteísta, que o conhece como parte integrante da própria criação. Nós estamos preenchidos por Deus, porém, nós somos distintos dele. Dá para entender algo que não tem fim? Dá, né? Agora, e algo que não tenha início? É fácil de compreender? Ninguém quer falar nada? Que jeito, né, Glaucia? Então, a gente ainda tem muito caminho, um caminho longo para compreender Deus. Mas na lei de adoração, vai ter uma questão muito importante para a nossa reflexão. Eu já estou dando umas adiantadas. Como nós vamos adorar Deus se nós não compreendemos? O que vocês acham? Mas se ele está... o que eu penso é assim, se a gente já vem, né, com essas leis no nosso, na nossa consciência, reconhecê-lo. Eu acho que é uma forma da gente estar em conexão, né, entendendo que a gente é parte desse todo e não sei, eu acho que é entrar em conexão. Sim, então a gente podia pensar num outro viés.
se a gente não tem ainda condições da compreensão de Deus, a gente pode adorá-lo através da sua criação? O que vocês acham? Glaucia, para mim, por exemplo, é até uma questão meio que inconsciente, porque se eu estou em Deus, ou Deus está em mim, ou eu estou no meio, então esse sentimento parece que é um sentimento in natura, né? Talvez agora você colocando que amar as criaturas, né? Amar as criações de Deus, então eu também faço parte dessa criação e eu tenho esse sentimento dentro de mim. Então, para mim, até parece algo meio natural. É claro que é algo difícil, mas parece ser algo natural. Algo que é como se fosse o caminho da água descendo uma montanha. É algo que está ali, natural. Então, Paulo, o que você falou é isso mesmo que eu também penso. Por exemplo, se eu não consigo ainda amar Deus na sua plenitude, porque às vezes eu não o compreendo, às vezes não, porque ele ainda é muito além da minha compreensão, sabendo que ele está em tudo e em todos, eu vou lembrar de uma outra frase: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, eu amando o próximo, eu me amando, eu amando a natureza, eu amando os seres integrantes, um profundo respeito a tudo que é obra divina, eu estou amando a Deus. Vocês não concordam? Então, Glaucia, só para se entender melhor a coisa. Então, juntando o que a Tânia e o Paulo falou e você complementou, nós primeiros precisamos nos situar. Através da razão, a gente já tem provas de que existe, mas nós não compreendemos. Então, daí a necessidade da característica fé para espíritos inferiores igual a gente. Vamos pensar lá já num Cristo, por exemplo, que está numa plenitude evolutiva. Talvez a fé não seja necessária, porque já sabe ter uma compreensão bem melhor que a gente. Então, eu entendo que, para nós, no começo da nossa jornada, a fé é essencial justamente por essa falta de conhecimento, que é, propriamente dito, a fé no que a gente sabe que existe, mas não compreende, não conhece ainda. E eu acho que, assim, esses fenômenos que ajudam a gente na nossa caminhada para poder adorar alguma coisa que nós sequer conhecemos de verdade, né? Entendemos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está olhando uma praia, eu vou usar um exemplo que, para mim, é assim, é muito, muito tocante. Quando você está na frente de uma praia, não tem ninguém ali, você fica olhando aquelas ondas, você não sente a presença de Deus? Pensa assim, num algo que... Esse é um fator para mim. E para você pode ser qualquer outra coisa, uma cachoeira, ou vendo o pezinho de um filho, você não... A chuva, você não se sente assim, completamente a presença de Deus? Em tudo. Para mim, é principalmente quando eu olho o céu, que protege a gente de um caos, e para a gente daqui é uma tranquilidade, um mundinho isolado no universo. Exatamente. Até quando você olha para o seu braço, você vê aquelas veias correndo, aquela assim, é tudo muito perfeito, né? Embora sejamos imperfeitos. Então, você vai conseguindo criar uma conexão com Deus através da sua criação e através de você mesmo, né? Então, assim, é legal que todo mundo reflita sobre isso. Aonde você sente Deus? Para você, onde ele está mais presente? A gente pode achar que isso é uma coisa muito óbvia, mas não é. A sociedade que a gente vive hoje é muito desconectada, né? Ela vive muito mais para o ego do
do que para o seu self, né? Da sua conexão com Deus, ainda acha que Deus é algo externo. Tem um vídeo que até legal para a gente entender, que é do... Ai, como é que chama aquele filósofo da moda? É o Cortella? Não é o Cortella, é o amigo dele. Pondé. Não, o outro amigo. Cortella? Será que é o Cortella? Não, é o amigo dele. Karnal. Leandro Karnal. Ele tem um vídeo muito interessante, porque eu admiro muito ele, gosto muito dele. E ele era um católico convicto, e tem um vídeo, vocês podem procurar no YouTube, que ele explica por que ele se tornou ateu, né? Principalmente depois da morte da mãe, né? Não, nesse vídeo, ele está eu acho que ele, se não me falha a memória, ele ia ser padre, ele estava no monastério, não sei como é que chama o lugar onde as pessoas estão estudando para ser. Ele tem uma cultura sobre cristianismo muito grande por causa disso, né? E aí ele explica, eu posso achar o vídeo e coloco para vocês. Ele explica que um dia ele estava orando e ele sentiu como se ele estivesse falando sozinho. Ele estava conversando com Deus através da oração, mas ele se sentia sozinho. E aí você percebe claramente que, para ele queria... o Deus é algo externo a ele, né? E ele não conseguia ter resposta. Então, quando ele percebeu que ele estava falando sozinho, ele tornou-se ateu. Então, esse vídeo eu acho até legal, nós, como temos uma outra visão, é legal entender o diferente, né? É muito, muito construtivo para a gente perceber como que essa percepção de Deus nas pessoas, né? Na sociedade, e para que a gente reflita mesmo e perceba onde está Deus. Para cada um de nós, né? Claro. Neste sentido, conceitos de imanência e transcendência são inseparáveis quando analisamos conforme determina a concepção dualista, que admite a separação da essência substancial de Deus, o Criador, de sua criação. Como se sabe, a imanência de Deus significa a sua presença espiritual em tudo, como causa final e universal, de vez que ele é o Criador de todas as coisas e seres. Entretanto, a imanência de Deus não impede sua absoluta independência em relação ao universo que ele criou. E é isso que denominamos de transcendência. Isso significa que Deus transcende a sua criação. Assim, a imanência e transcendência integram a natureza divina, pois sem a primeira, Deus se faria estranho ao universo, e não seria, por isso, infinito nem perfeito. Sem a transcendência, Deus seria idêntico ao universo, e também imperfeito, como o próprio universo em evolução. Deu para entender, pessoal? Nem que seja um pouquinho? Sim, Glaucia. Então, deu? Tá bom. Então, vamos passar. Deus é o autor, leis eternas e imutáveis. Quando o mineral, nós estamos em atração. Quando é vegetal, em sensação. Quando é animal, instinto e inteligência. Quando nominal, razão e livre-arbítrio. Vocês já tiveram isso no primeiro ano, né, pessoal? Sim.
Vou fazer uma pergunta para você que a Elzibera vai gostar. Eu posso falar que eu já fui uma pedra? Não. Não. Por quê? Pode falar que fez parte de uma, sendo o princípio inteligente. Por que que eu não posso falar que eu fui uma pedra? Porque a noção do eu, a formação total do perispírito, é formado no nominal, né? Embora muitos hoje tragam que o animal, embora o perispírito esteja de maneira rudimental, ele já exista. Então, mesmo dentro da doutrina espírita, há uma questão aí quanto ao animal, porque dentro do reino animal nós temos diversos tipos de animal, né? Então, eu não vou lembrar a veterinária da USP, que ela estuda muito essa questão animal do espiritismo, ela tem um nome muito complicado. Eu fiz um curso com ela e tem até no YouTube o curso. É da Federação Espírita. Não, é da Federação Médico Espírita, acho que de São Paulo. E para quem se interessa por essa questão animal, é muito interessante. Ela é extremamente capaz no que fala, tem um estudo muito aprofundado e vale a pena aí para quem gostar assistir. Eu acho que é Ismênia o nome dela, não me lembro direito. Mas é só entrar na Federação Médica Espírita que vocês vão achar. Não é Irvênia Prado? Isso, Isvênia, né? Tá, né? Irvênia, né? Se não me engano é Ir. Bom, eu não vou lembrar isso. Eu não vou lembrar, posso até procurar para quem tiver interesse, eu procuro para vocês. Ela esteve em Jundiaí, deu uma palestra, acho que há 2 anos atrás, e também ela deu um curso muito aprofundado com exames de laboratório, com ressonâncias em animais, que ela associa muito a ciência ao espiritismo. Então, eu convido a todos. Né? Hã? Ela tem livros também. Tem livro. Bom, pessoal, era isso a aula de hoje, uma pequena introdução, e a aula que vem vai ser o bem e o mal com a Irvênia Luiz. Isso. Isso. É a Renata que mandou. Renata, você podia ter falado, meu anjo, não tem problema não. Isso. Ajudar a gente, que a gente já não tem mais memória, eu tenho uma vaga lembrança só. Você conhece ela, Renata? Não. Ela não tive oportunidade, não. Só pesquisei aqui quando você estava falando. Ah, tá. Mas como aqui eu vivo cercada por animais, eu tenho 10 gatos e um cachorro bem grande, então é um tema que me interessa bastante. E aí, pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a aula? Muito bom. Uma observação, uma sugestão, uma crítica? Uma observação é que eu sei muito pouco sobre isso, daí eu estou aprendendo. Então, muito obrigado, viu? Paulo, todos nós sabemos muito pouco sobre isso. Aí eu sei muito pouco, menos ainda, tá? Não, eu vou te falar, é o 3º ano que eu estou no 2º ano, e vou te falar uma coisa, ainda nós temos que refletir muito sobre isso. Eu acho que já avançou muito para a gente falar sobre a parábola do filho pródigo,
mas eu gostaria muito de colocar o vídeo para vocês no WhatsApp, para que a gente discute uma aula que sobrar o tempinho, um livro que fala, um vídeo, porque ele existe em livro, mas é muito longo, e o autor do livro, ele fez um vídeo, então é mais interessante para quem puder assistir o vídeo, assim não precisa comprar o livro, porque ele não existe em PDF, e para a gente começar a entender essas leis. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês, é de As Leis Divinas nas Relações de Trabalho, que é de um professor. Ele é um professor que dá aula numa escola, e ele divide, acho que a matéria com outro professor, e esse outro professor, ele faz muito mal o trabalho dele. E aí é toda... Boa noite, Tânia. E a gente vai perceber como é o nosso comportamento no trabalho, tendo em vista as leis divinas. Nós vamos nos surpreender muito de ver como, às vezes, nosso pensamento é equivocado. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês. Não precisa ser a próxima aula, que a Rita, que provavelmente vai expor para vocês. A gente vai vendo os vídeos e a gente vai comentando nos 10 últimos minutos, tudo. Só que eu vou dizer uma coisa antes para vocês. Quem fala, quem elaborou todo esse ensinamento é um médico psiquiatra da Federação do Mato Grosso, que eu já falei para vocês. É um grande querido para mim, é o Alírio, só que ele às vezes, a gente precisa compreender muito a linha do raciocínio dele. Então, nem que vocês assistam um pouco por dia, que ele vai trazer muita informação para que você pense. A gente vai caminhando, tá, pessoal? Um deverzinho de casa para vocês. Mas, com certeza, vai ser de muita contribuição. Eu fiz um curso com ele, nós passamos um final de semana num hotel em Cotia, ele veio do Mato Grosso. Nós ficamos sexta-noite, sábado, o dia inteiro até a noite, e domingo de manhã, só discutindo a parábola do filho pródigo, com a visão das leis divinas e os desenvolvimentos das virtudes. Então, quando a gente mergulha numa coisa, a gente vai ver como é profundo, e aqui a gente vai, abordar assim, e espero que seja uma contribuição para a vida individual de cada um e buscar cada vez mais conhecimento, porque isso, com certeza, vai nos transformar muito como seres. Quer falar alguma coisa, Zibéria? Não, tranquila, fica tranquila. Rita? Só gratidão mesmo, porque é tão enriquecedor a gente rever tudo isso que você falou, e outra coisa, parece que é a primeira vez, a gente sempre grava, reforça, mesmo que a gente já tenha muita coisa no nosso consciente coletivo, né, que está na nossa consciência gravado, como é importante a gente ter essa oportunidade e essa proposta, né, pedagógica que nós estamos tendo, todos nós alunos de todos os anos, serve para nos orientar, para a gente entender como é que é importante a nossa vivência aqui, né? Então, eu só tenho que agradecer, Gláucia, foi muito, muito gratificante mesmo. Ô, Rita,
embora eu goste de estudar Joana, e você como psicóloga e eu como não saber nada de psicologia, apenas uma curiosa, qualquer coisa você vai poder contribuir muito com a gente, viu? No que eu puder, com certeza. E eu acho que a troca é mútua, que cada um, a gente já percebe que tem uma profundidade, um interesse, né? Só o interesse em estar aqui já diz muita coisa. Então, eu acho que a gente vai aprender muito com essa turma. Eu estou aprendendo muito e sou muito grata, viu, Gláucia? Mesmo. Com certeza, por todo mundo, né? A gente não está aqui reunido por acaso, né? A gente nunca se reúne por acaso. Quem sabe a gente já não foi um grupo de estudo lá do outro lado da vida, né? Exatamente. Então, a gente está aqui só revendo. E é só mais um propósito, né? Então, é isso aí. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, pessoal? Não? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Nenhuma crítica? Nenhuma sugestão? Então, a gente pode ir para vibrações. Vibrações. Plínio? Então, vamos nos sentando confortavelmente e, inicialmente, vamos agradecer o dia de hoje e essa noite de aprendizado, unindo nossos pensamentos, elevando a Deus e a Jesus, em vibrações de amor, em benefício de todos nós. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, que essa luz seja forte para iluminar todas as pessoas que hoje vivem aqui, com muito amor e justiça. Vamos vibrar pelo nosso lar, por todos os nossos familiares e amigos, e que Deus entre em nossa casa, que ilumine todos os ambientes, e essa luz transborde pelas portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos e a nós mesmos. Vamos vibrar pelas águas da nossa casa, para que a espiritualidade deposite nela tudo o que for necessário para cada um de nós. E assim pedimos a Deus a permissão para vibrar por todos os seres que somos, tão necessitados de amparo e da misericórdia divina. Que assim seja. Que assim seja. Vamos, então, continuando na nossa concentração, após as vibrações, agradecer à espiritualidade superior, agradecer a Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, agradecer por todos os conhecimentos que nos foram transmitidos hoje, por todas as inspirações que eles nos trazem, que possamos, no nosso dia a dia, durante essa semana, nos lembrar de observar o nosso entorno, de observar e perceber Deus em tudo que pudermos, para que possamos iniciar esse exercício de evolução, de crescimento, de expansão da nossa consciência, para que possamos cada vez mais respeitar e viver dentro das leis divinas. Obrigada, Mestre Jesus, que possamos estar na próxima semana todos aqui reunidos novamente, para que possamos crescer mais e mais enquanto grupo. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigado. Boa noite a todos. Boa semana. Tenha uma boa semana. A escala para a próxima aula. É. Obrigada Quem a você, pode fazer a agenda cristã?
Eu para a posso. próxima aula? O Paulo. Paulo. Eu vou falando Tá. o nome que você está no celular. Prece inicial, quem pode fazer? Eu posso, Viviane. Tá. Evangelho. Eu, Plínio. Você não vai esquecer, né, Plínio, que é 3 e 4? Que inverteu? Não, que inverteu. Inverteu. Não, não vou esquecer, não. Senão Foi eu ele que descobriu. Não vai me copiar, hein, Plínio? Adiantar mais uma aula. Vibração, quem pode fazer? Eu faço. Noeli. Desculpa. Prece final. Posso fazer. Grace. Grace. Tá certo, gente. Então, até a próxima quinta-feira. Até. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Um abraço. Boa semana, pessoal. Aproveitar e o grupo está aqui, só para fazer propaganda, a gente já abriu vagas para, a partir de amanhã, já tem vagas para os idosos acima de 77 anos tomar vacina, porque acabou de chegar a vacina no município. Então, como teve bastante procura e encerrou logo, já é uma faixa etária que talvez seja mais, vocês conheçam mais pessoas,